Ó, o Flamengo pega o Maricá amanhã, jogo às 7 da noite, ao vivo no Sport TV. Se vencer, praticamente garante o título da Taça Guanabara, porque a diferença de saldo para o vice-líder, que é o Volta Redonda, é de 12 gols. O técnico do Maricá, você deve lembrar, o Reinaldo, foi tricampeão carioca como jogador pelo Flamengo. A relação com o Flamengo, né? Ela é muito antiga, né? Vamos dizer assim. Construí uma história muito bacana como atleta com o Flamengo. E agora estou nessa caminhada como treinador e o destino quis agora que enfrentar o Flamengo no Maracanã como primeiro jogo do clube e meu primeiro jogo no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Quando eu jogava, eu ganhei 3 Campeonatos Carioca pelo Flamengo, um gol na final contra o Vasco, Maracanã lotado, uma arrancada no meio do campo na final de 2000. Aquele gol ali para mim foi o gol mais importante que eu tive na minha carreira. O Zagallo para mim foi a referência que eu tive, né? Como na época de jogador, o maior de todos os tempos, treinadores que eu acho que do futebol, eu acho que foi o Zagallo. O jogo eu lembro, né? Foi o primeiro jogo da final da Copa dos Campeões, que daria vaga para Libertadores, né? Naquela época, aquele campeonato. Foi 5-3 esse primeiro jogo. Eu fiz um gol, dei 3 assistências. Realmente, individualmente falando, foi o meu melhor jogo, né? Com a camisa do Flamengo. E a preleção do Zagallo, todas as preleções era memorável, né? Final não se joga, final se vence. Era uma das falas do velho Lobo, né? Final não se joga, final se ganha. Eu espero alcançar numa carreira como treinador a mesma que eu tive como atleta, né? Estou na minha 3ª temporada com o Maricá. Para mim, como treinador, a minha comissão e meus atletas também vai ser um momento único, porque jogar no maior tempo do futebol, que é o Maracanã, contra o Flamengo, um jogo valendo taça para o Flamengo, e a gente também almejando ainda uma classificação até no possível G8, então sem dúvida nenhuma vai ser inesquecível fazer um grande jogo. Já temos no nosso telão aqui o Felipe Luiz aqui na frente e aqui atrás o Léo, me fugiu o segundo nome dele, Léo Ortiz, que ontem estava dando entrevista e foi interrompido por um monstro. É possível? Entrou o Zicão ali. Vamos ver isso aí? Vamos lá. Léo. Boa tarde. Boa tarde. Fica a melodia um presente. Essa aqui eu não tenho, pô. É sempre bom a gente ver, apreciar quem a gente que gosta de futebol, jogadores como você, né? Que tem amor, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, de estar com a bola, trata ela bem, que ela gosta, entendeu? Ela gosta de ser bem tratada, então isso é bom a gente ver jogadores no futebol de hoje. E eles me perguntaram quem você gostaria de jogar no futebol de hoje. Aí eu citei você. E quem sabe mais à frente, você já foi convidado algumas vezes para jogar no Jogo da Estrela. Tá? Não vem não, que eu já soube dessas histórias todas. Que moral, hein? O Zico falou que gostaria de jogar com ele, professor. Confirmando o que a gente falou, olha, o camisa 10 da zaga, a gente falou isso quando o Léo Ortiz chegou ao Flamengo, né? Verdade, foi você que falou? Cara, a gente soltou o camisa 10 da zaga. Poderia ser, né? Que era a música pro Zico, né? O camisa 10 da Gávea. E o Zico gosta de quem gosta da bola, né? De craque gosta de craque, né? Você viu a satisfação dele? O Zico é um cara muito autêntico nisso. Ele não teria por que entregar uma camisa para quem ele não admira. Então, uma interação muito legal ali, né? O Zico, eu ia falar que o Zico não teve a oportunidade de jogar com um grande zagueiro como o Léo Ortiz, mas teve sim, jogou com o Moser, que era um monstro. Marinho, Figueiredo, Leandro na zaga. Figueiredo, bom zagueiro. Ele jogou com o Leandro de lateral e depois o Leandro na zaga. Com o Deus da raça Rondinelli, que foi importante para o Flamengo, né? Gol histórico, né? Mas eu acho que no nível do Léo Ortiz, assim, é mais o Moser, né? Sem contar os que o Zico jogou na seleção, né? Vários. Ah, na seleção ele jogou com muita gente boa. Luizinho, do Atlético Mineiro. Depois o Júlio César, em 86. O Oscar, muito firme, né? Grandes zagueiros. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, porque o Flamengo está muito próximo de levantar essa taça, viu, professor Celso? Opa, mais uma taça. Tá com 20, mas o Volta Redonda está ali, ó. Mesma pontuação, 20 pontos. Madureira 15, Vasco 14. E aí vem Fluminense e Botafogo, todos com chance ainda, né? Sampaio Correia, Nova Iguaçu. Mas o Flamengo só depende de si, viu, Breno?
e um Flamengo com muito apetite, Abel. Essa é a diferença. O Botafogo, nesse estágio da temporada, ali não dando tanta importância pro Carioca, o Textor relativizando como início e como uma pré-temporada, e o Filipe Luís querendo ganhar tudo que é possível, passando essa mensagem. E é fundamental isso num clube como o Flamengo, porque ele sabe que é um clube que investe muito e ele tem um ótimo elenco à disposição, e é um clube em que a torcida ficou muito chateada nos últimos anos, não porque o Flamengo não ganhou, porque o Flamengo, se a gente fizer um recorte dos últimos 5, 6 anos, foi muito bem sucedido esportivamente. A exceção ali de 2023, que não ganhou nenhum título, até do ano passado, que acabou sendo frustrante só com a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, mas muito porque em vários momentos o Flamengo podia mais. O Flamengo podia ter subido o sarrafo, o Flamengo podia ter até mesmo consolidado uma soberania no cenário brasileiro e até mesmo no cenário sul-americano, tamanha a imponência econômica que tem. E com o Renato Gaúcho, por exemplo, era muito ali o discurso, não, no Campeonato Brasileiro não dá, a gente precisa poupar. Com o Dorival, ele consegue ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, alcança uma façanha, mas o torcedor ali sentia que no Campeonato Brasileiro o Flamengo podia ter entregado um pouco mais. Até o Rogério Ceni também, em alguns momentos, o Flamengo não... o Rogério sempre falava, não dá para ganhar tudo. E foi campeão o Rogério. Foi campeão. A torcida que conectava mais desempenho do que resultado, né? E o discurso também faz a diferença, porque o Filipe Luís, como jogador, ele entendeu que o Flamengo subiu muito o sarrafo e ele precisa estar conectado com essa expectativa do torcedor. Então, em momento algum, a gente viu o Filipe Luís falar, olha, o Campeonato Carioca vai ser laboratório, a gente vai testar, se não for campeão tá tudo certo. Pelo contrário, a gente vai jogar, se tiver o time C, para vencer e vencer com o maior placar possível. Então o Filipe Luís, ele incutiu essa mentalidade no Flamengo. O Flamengo quer ganhar tudo. E eu vejo como algo muito positivo. A gente sabe que é muito difícil ganhar tudo, ainda mais com a loucura de calendário, com o Super Mundial pela frente. Mas um técnico entender a expectativa do torcedor e saber que, e ele já até falou isso, eu tenho uma máquina nas mãos, que ele tem um ótimo elenco e que pode ser competitivo em todas as frentes, para o Flamengo é um ótimo indício. E não tenho dúvida, o Flamengo deve levar a Taça Guanabara, é muito favorito para vencer o Campeonato Carioca e para mim não é um parâmetro. O Flamengo ganhando o Carioca vai ganhar tudo na temporada. Mas a mentalidade no Flamengo mudou. E o Filipe Luís tem grande responsabilidade nisso. Isso vem a partir do momento que ele entra, né? Que ele assume o cargo ali. Assim. Acho que a forma como ele se coloca na primeira coletiva já, né? No discurso, na conversa com o torcedor, falando sobre o elenco, se mostrando ali, além da competência dessa curta carreira, muito curta carreira como técnico, dessa identificação mesmo, né? Com o trabalho, entendendo a responsabilidade da oportunidade, e mesmo assim não projetando tanto ali uma história muito grande. Ele trabalha muito com o dia a dia, né, no Flamengo, com o que ele tem apresentado. E ainda na comparação com o Botafogo, é um discurso que também não vem da diretoria, né? A gente não ouviu o José Botto falando, por exemplo, que o Campeonato Carioca serviria de experimento, ou que, enfim... Então, os dois têm ali um alinhamento muito interessante. Acho que o Filipe Luís, ele respeita muito o trabalho dele no Flamengo. E o melhor jeito de demonstrar esse respeito é toda a partida entrando com essa responsabilidade de que ele treina o Flamengo, de que ele tem um nome ali também a zelar como treinador, sabendo que é um início de carreira e que já é um início muito promissor, já num grande clube, né? Quantos treinadores em início de carreira têm essa oportunidade? Ele tem muita responsabilidade e ele sabe o tamanho disso e ele está demonstrando isso a cada jogo com o Flamengo. Se a gente puder colocar aquela tabela de classificação do Carioca de novo, aí eu vou perguntar para vocês quem é que vai classificar. Pergunta fácil, vou começar com o Breler. Tem a tabela aí? Coloca a tabela aí, ó, os jogos. O Flamengo joga com o Maricá amanhã, 7h. O Boa Vista joga com Volta Redonda, então olha aí, ó, Boa Vista e Volta Redonda, Flamengo e Maricá. O professor perguntou do Madureira. Nova Iguaçu e Madureira. A chave é o Madureira. Se o Madureira ganha o jogo dele, não tem espaço para dois grandes no quadrangular.
quadrangular, vai, nas semifinais, né? Você já tem Flamengo e Volta Redonda. Se o Madureira ganhou dele, ele garante uma vaga. Aí sobra uma vaga para os grandes, todos. E desses grandes tem Fluminense e Bangu. Rebaixado. E tem Vasco e Botafogo. A tendência é o Fluminense ganhar de um Bangu rebaixado e o Vasco ter dificuldades num clássico. Só que se o Vasco ganha esse clássico, vai o Vasco. Dreller, tá difícil, hein? Tem muita gente na disputa, né? E nesse caso aí, o Fluminense e Vasco, os dois vão torcer pro Nova Iguaçu, para tirar o concorrente. Nova Iguaçu ganha do Madureira. E o Nova Iguaçu até tem chance de classificação também, mas eu vejo que o Madureira não vai desperdiçar essa oportunidade, Volta Redonda e Flamengo classificados, e o Vasco acabou chegando à última rodada beneficiado pelo fato do Botafogo estar dividido na Sul-Americana, mas... Se bobear, joga um Botafogo reserva, será? Mas prejudicado pelo Fluminense, que tende a fazer um bom saldo contra o Bangu, uma das piores defesas do campeonato. Já rebaixado, né? Já rebaixado, não tem pretensão. Então a tendência é que o Fluminense faça uma vitória com um bom saldo de gols. E o Vasco, pelo que está jogando, não indica que vai ganhar tranquilamente do Botafogo. Então, os seus 4 aí, vê se eu estou errado pelo que você falou. Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Madureira. Sim. Na verdade, acho que na ordem Madureira e Fluminense. Porque aí teríamos um Fla-Flu na semifinal. E um Volta Redonda e Madureira para definir quem será o finalista. Muito obrigado.